Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, e pelo professor Domingos Marculino Braille. Eu sou professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado. E o professor Marculino Braille, nosso querido Domingos Braille, ele é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E esse programa, você já sabe, ele chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e de sua família. Hoje nós temos aqui Luiz Fernando Caldeira, que é professor da nossa instituição, cirurgião plástico, ele é doutor em medicina e tem uma experiência vasta na cirurgia plástica, vai trazer informações importantes para todos nós. Mas primeiro, Luiz Fernando, você é de Rio Preto. Sim, eu sou nascido em São José do Rio Preto, num bairro antigo de São José do Rio Preto, chamado Vila Aurora. Ele fica próximo ao Colégio Santo André, para quem não conhece. Mas para quem é de Rio Preto vai saber que a Vila Aurora é um bairro bem próximo aqui hoje, e um bairro bem antigo de São José do Rio Preto. Tu fez teu primário, onde foi que tu fez tua educação básica? Então, a minha educação básica foi totalmente feita em escola pública. Primeiro foi no Pio 10, que nós chamávamos, próximo de onde a gente morava, os primeiros 4 anos. Depois, os 4 anos seguintes foram no Teixeira Marques, próximo à Avenida da Saudade. E o colegial, que nós falávamos antigamente, também foi feito no Pio 10. Tá? E no ano seguinte eu consegui ingressar na Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto. Você vem de família tradicional médica? Tem médico em tua família? Não, minha família é uma família muito simples, muito humilde. Meu pai vendia fruta na rua, que a gente até ajudava nesse período, a gente sempre o ajudou. Minha mãe era bordadeira, fazia uns bordados famosos em São José do Rio Preto, que as clientes eram clientes bem diferenciadas, tinha uma habilidade manual muito grande. Ela fazia enxovais de bebê. Então, minha família é uma família bem humilde. Hoje eu tenho um irmão mais velho também que se formou em médico, é o doutor Antônio Caldeira. Ele cuida do idoso em São José do Rio Preto. E eu tenho um outro irmão também que fez odontologia. Ele faz cirurgia bucomaxilofacial e atende com a gente lá no nosso Estética Center hoje. Seus pais são brasileiros? Qual é a tua... Uma coisa legal, meus pais são de origem portuguesa, vieram ao Brasil. Minha mãe veio ao Brasil com 15, 16 anos de idade. Meu pai, quando ele veio com 22 anos. Acabaram se conhecendo aqui, vieram os dois da Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é uma região muito pequena e não se conheciam. Acabaram se conhecendo aqui por ser portugueses, acabaram se conhecendo e se casando. Entendeu? E desde quando se casaram, a gente morava nesse endereço, na rua 19 de julho, 66, na Vila Aurora, aqui em Rio Preto. Eles tinham parentes aqui em Rio Preto ou foi por acaso que vieram para cá? Os portugueses são migrantes, né? Então vieram primeiro alguns irmãos da minha mãe, já tínhamos 2 irmãos aqui. A minha mãe foi a terceira a vir, depois vieram mais alguns. E o meu pai veio sem ninguém. Meu pai acabou vindo que ele tinha uns primos que moravam em antiga, hoje Badibacite, né? Antiga Borboleta. E ele acabou ficando lá, trabalhando na parte rural com esse primo dele. E depois acabou vindo para São José do Rio Preto, onde ele trabalhava vendendo fruta na rua. Você formou-se na nossa instituição em 1979, não é? Você sempre pensou em ser médico ou disse, olha, eu vou ser médico porque eu formei aqui tem faculdade de medicina, não quero sair de Rio Preto. Como é que foi isso? É uma coisa interessante, porque a princípio eu pensava a ser engenheiro eletrônico. Eu tinha uma habilidade que eu pegava os brinquedinhos, eu montava, desmontava e depois tinha uma aversão a sangue, não podia ver sangue, não podia ver injeção. Quando tinha vacinação na escola eu pulava o muro e para não ser vacinado, então eu tinha uma aversão. Com o passar do tempo, eu fui atleta há muito tempo, eu fui nadador, jogador de voleibol, jogador de futebol, e com o passar do tempo eu fui convivendo com algumas pessoas que faziam medicina. A princípio jogava, tinham vários médicos que jogavam também naquela época, o doutor Humberto Lidique, o doutor Carlos Henrique Esteves, o doutor José Pardo Filho, então existiam vários médicos. E aí, conversando, a gente foi tomando um certo gosto pela medicina, entendeu? E é uma profissão que realmente, o adolescente, ele tem um ideal, que ele começa a pensar em ser médico, é uma coisa que... E eu fui me aproximando com essa ideia. E quando eu prestei meu primeiro vestibular, eu tive a sorte, eu estudei. Também devo muito a uma pessoa que
que hoje ele já não é mais vivo, que me estimulou bastante, foi o Dr. José Raimundo Veneziano. Eu tinha amizade com uma pessoa próxima a ele, e ele sempre falava assim, ó, vai fazer medicina, que medicina é uma coisa boa. E aquilo foi realmente martelando na minha consciência até que chegou a época de uma decisão. Foi quando a gente foi para o vestibular. Além de praticar esporte, eu era uma pessoa que estudava bastante, eu aproveitava, meu pai sempre falava, meu pai era uma pessoa semi-analfabeta, e ele sempre falava que o estudo dignificava o homem, e que você tinha que estudar. E ele sempre forçava a gente a estudar, então a gente ia ajudá-lo quando chegava em casa, ia para a escola, à noite estudava e tinha que tirar notas no final do mês, pelo menos uma coisa ele sempre cobrou a gente com relação a isso. E o interesse foi aparecendo a partir daí. Veneziano foi nosso colega que faleceu há 2 anos atrás, aproximadamente, que era José Raimundo é dermatologista, uma foi pessoa assim, político, foi vereador por muitas legislaturas aqui. É uma pessoa que me abriu um pouco as coisas para a medicina, me abriu um pouco ao pensar em medicina. Da sua turma, quantos você lembra que estão hoje, viraram docente na nossa instituição? Olha, que eu me lembro, são 4 pessoas que estão lá, 5 pessoas na verdade. É o Dr. Varreja Ligjan, que é ortopedista, a doutora Marta... Ele não jogava bola com você não? Ele sempre foi... O Varreja era lutador de karatê, inclusive nós somos muito amigos, e naquela época ele me estimulou a aprender com ele também alguma coisa. Então como eu gostava muito de esportes, ele me estimulou bastante a conviver com ele nessa fase. Aí tem a Marta Ferrari, que fez oftalmologia. Tem a Silvia Soares, que ela trabalha com idoso, e tem a Lúcia Bonalume Tácito, que faz a parte de endocrinologia, trabalha na endocrinologia da faculdade. Ô, Luiz Fernando, na nossa carreira, a gente encontra-se com vários ídolos, vários médicos que marcam, assim, e esses médicos às vezes mudam o nosso rumo dentro da nossa vida profissional. Eu gostaria que você falasse desse ídolo seu da faculdade, mas você vai contar no próximo bloco, que agora nós vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença de Luiz Fernando Caldeira, um grande professor da nossa instituição, cirurgião plástico. Caldeira, você contou aqui que você veio de uma família humilde, né? Isso é muito comum também, passei por tudo isso que você passou. Eu, 6º ano, eu tinha barraca de frutas e legumes, as pessoas não sabem da história, mas como é que foi o teu ingresso? Como foi que foi? Nossa instituição, quando você entrou, era uma instituição privada, não é? Como é que você conseguia pagar essa instituição? Então, houve assim a felicidade quando a gente prestou, eu acabei entrando em Medicina em São José do Rio Preto, que era uma faculdade privada, existia um custo mensal, entrei em Odontologia em Lins, que também tinha um custo mensal, e entrei na faculdade de Uberaba, que essa faculdade ela tinha um custo operacional mais baixo na época.
Mas, como eu era atleta, nós tínhamos um time de voleibol aqui em São José do Rio Preto, foi muito famoso na época, qualquer pessoa que praticou esportes, ele realmente sabe dessa história, é o Palestra, que nós jogávamos vôlei, disputávamos todos os campeonatos que existiam no Brasil, e surgiu na época o Adote um Atleta. E eu devo muito a uma pessoa, que é o senhor Mário Matos, da Arco-Íris, que nos 3 primeiros anos de faculdade, que depois a faculdade acabou estadualizando, eu recebi um Adote um Atleta no valor da faculdade para que eu pudesse pagar a minha faculdade. Isso me ajudou muito. Então é uma pessoa que realmente eu tenho o maior carinho, e quando eu encontro hoje os familiares dele, o filho dele, que é o Luiz Carlos Matos, eu sempre agradeço. Então eu tenho o maior carinho, a maior gratidão por esse senhor, que de uma certa forma me ajudou a consolidar aquilo que eu realmente almejei, que eu sonhei com tudo isso. Eu conheço o Arco-Íris, já estive lá, mas eu não o conheci. Como era o nome dele? Mário de Matos. Mário de Matos. Era o senhor que realmente criou o Arco-Íris, depois os filhos acabaram ficando, né? Consolidando a empresa. Então, o seu Mário de Matos, ele realmente foi uma pessoa que me ajudou muito. Nesses 3 primeiros anos aí de um Adote um Atleta, ele realmente pôde me ajudar para me jogar com o emblema da Arco-Íris nas costas, e quando existiam os jogos entre as empresas, eu jogava pela Arco-Íris. E isso cobria a mensalidade da inscrição? Era justamente o valor da mensalidade. Qual era a tua especialidade no vôlei? No vôlei, hoje a altura é uma coisa importantíssima, na nossa época não era tanto. Então eu era batedor de saída de rede. Era uma coisa assim, nós tínhamos uma equipe que ela foi durante muito tempo, campeã mirim, campeã infantil, campeã juvenil, depois nós somos campeãs da 2ª divisão, depois 1ª divisão, disputávamos com Pirelli, com a Atlântica Boa Vista na época grande. Que tinha, Telesp, era um time muito bom. Era, na verdade, o time de Campinas também era muito bom. Então a gente disputava com todos esses grandes jogadores, a gente jogava e não fazia feio, que a gente sempre pegava 1º, 2º, 3º ou 4º lugar. Então realmente nós tínhamos uma equipe muito, muito boa mesmo. Muito bom. Luiz Fernando, quando você entrou na faculdade, qual era... Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu entrei para ser cirurgião. Não é? Até o sapato que você ia amarrar, você já tentava dar um nó. Você entrou na faculdade pensando em ser o quê? O que é que mudou quando você conheceu as pessoas? Foi uma coisa meio estranha, porque você entra no primeiro ano você tem anatomia, e eu me lembro que a primeira vez que dissecamos um cadáver, eu acabei ficando quase 20 ou 30 dias sem poder ver carne na minha frente. Que o ser humano, ele se adapta, né? A gente vai se adaptando às coisas. E no 2º ano de faculdade, eu comecei a fazer um estágio no laboratório, para aprender a tirar sangue, aprender a tirar veia. Isso também me ajudava. Eram 3 dias na semana e eu ficava no laboratório. Qual era o laboratório? É um laboratório interno da faculdade. A faculdade cresceu na própria muito. Faculdade. Na própria faculdade, cresceu muito. Então eu ajudava às vezes a tirar sangue, eu aprendia a tirar sangue. E teve um queimado. Nunca desmaiou? Nunca, depois daquela sensação inicial, eu nunca mais desmaiei. Foi uma coisa meia... E nesse meio tempo, eu acabei indo tirar sangue de um queimado. Várias vezes, esse queimado teve... ele merece cuidados especiais, tem que estar colhendo o exame de sangue do queimado. E eu comecei a ver a evolução desse queimado. A evolução que ele teve foram praticamente 15 dias de internação e eu vi a evolução. E eu comecei a me interessar por cirurgia plástica. A partir desse momento eu comecei a me interessar por cirurgia plástica. Isso foi no primeiro ano? No segundo ano. No primeiro ano, por ser atleta, eu pensava em ortopedia. Eu falava, acho que eu vou fazer ortopedia, porque tinha tudo a ver, ortopedia esportiva e tal. Tanto que esse amigo meu, o Dr. Varré, hoje ele, por ser esportista, ele é médico, ele faz ortopedia. E depois eu fui vendo que eu poderia fazer uma outra coisa. Foi quando eu me interessei por cirurgia plástica. Aí, a partir do 4º ano, o meu irmão mais velho fazia 2 anos de faculdade na minha frente. Formou-se aqui também? Formou-se aqui. Ele fazia alguns anos na minha frente e tinha um amigo dele que também queria fazer cirurgia plástica. E ele, como ele acabou formando na minha frente, no início, eu devo muito a ele até hoje, né? Mas no início foram assim, troca de informações a respeito de cirurgia plástica, ele tinha uma experiência maior, e foi onde foi amadurecendo a ideia de fazer cirurgia plástica. Era um sonho a realizar, a gente sabe que os sonhos eles podem acontecer desde que a gente acredite neles, e foi uma coisa muito boa, entendeu? A maioria dos estudantes, né, quando nós estamos na faculdade, que você passa pela emergência, que você vê uma resolutividade muito grande,
e pensa em ser cirurgião de emergência ou médico de emergência. Nunca passou em tua cabeça ser emergencista? Existe aquela ideia no início do médico, nós vamos fazer tudo que se dê para se dedicar ao próximo, as coisas bonitas da medicina, no caso da emergência, você salvar a vida de alguém, você reconstruir um membro. Então são algumas coisas que vão passando, é como se fosse uma máquina fotográfica mesmo, você vai vendo várias fotos da sua vida dentro da sua existência. E passou várias vezes por minha cabeça, mas aquele queimado, ele marcou muito na minha vida. Então foi uma coisa que eu evoluí e de repente eu fui amadurecendo a ideia, e desde então, uma outra pessoa, que depois eu vou citar o nome, essa da cirurgia plástica, mas o professor Liberato Caboclo, ele conhecia a minha história, conhecia meus pais, ele levava o jaleco dele para minha mãe bordar. E ele falava assim para mim, você tem que fazer cirurgia, em qualquer coisa que você fizer dentro da área cirúrgica, você tem que fazer cirurgia. Você vai fazer 2 anos de cirurgia, depois você vai pensar no que você vai fazer em termos de se qualquer especialidade que você faça. Você tem que ser primeiro um cirurgião geral para depois fazer cirurgia. Entendeu? E eu realmente, aquilo ali foi me marcando, né? Uma pessoa que marcou muito pela orientação que ele me deu a partir do 5º ano. Ele era uma pessoa assim, fantástica. Então, desde o 5º ano, quando eu passava com ele na enfermaria, ele sempre ajudava a gente nesses termos. Isso é um depoimento comum de todos os colegas da nossa instituição que passaram pelo professor Liberato, a contribuição que ele deu na vida das pessoas e na nossa instituição. Você falou em queimado. Nossa instituição está devendo um centro de queimados. Eu acho que é a única coisa que está faltando na nossa instituição. Por que nós não temos um centro de queimado na nossa instituição? Então, queimados aqui a gente aprendia basicamente na Santa Casa, que existia um centro de queimado. Para você ter um queimado, um centro de queimado, envolve vários profissionais. E hoje, com a estrutura médica que nós temos, elas são DRS, que direcionam os queimados daquela região para um local só. Então, a região de São José do Rio Preto era direcionada na Santa Casa de São José do Rio Preto, depois ela foi direcionada para Catanduva. Rio Preto realmente teria que ter um centro de queimados. É uma falha de São José do Rio Preto, por um centro médico grande, deveríamos ter o nosso centro de queimados. Tá? Mas a DRS nossa hoje é Catanduva. Existe já estudos de se montar no HB um centro de queimados. Luiz Fernando, a cirurgia plástica evoluiu muito, reparadora, estética, e cada dia que passa, mais pessoas se operam. Existe uma vulgarização da cirurgia plástica? Você vai responder isso no próximo intervalo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Luiz Fernando Caldeira. E eu perguntei a ele no bloco anterior que a cirurgia plástica hoje ela se popularizou.
E isso levou a um excesso de indicação, Luiz? A cirurgia plástica, nos tempos de outrora, era uma cirurgia muito elitizada. Hoje nós temos a cirurgia plástica já para todas as classes sociais, temos profissionais bons que podem atender a todo mundo, só que as pessoas têm que entender que a cirurgia plástica ela tem que ser realizada por um cirurgião plástico ou por uma pessoa especializada, por uma sociedade brasileira que responda. Hoje você tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Cosmiatria, então o profissional tem que ser um profissional que saiba o que está fazendo. Tá? Então hoje nós temos muitas intercorrências em cirurgia plástica, porque nós temos vários profissionais que não são cirurgiões plásticos praticando a cirurgia plástica, e vários profissionais também com uma formação não adequada. Então a pessoa hoje, para procurar um cirurgião ou procurar um profissional que vai atendê-la, ela tem que procurar uma sociedade, ver se esse profissional é cadastrado, se ele tem uma residência médica, se ele frequenta congressos, se ele tem condições de exercer, para não que se aconteça o que está acontecendo hoje. A gente vê constantemente na mídia pessoas com problemas sérios, que procuram óbitos, pessoas que procuram qualquer profissional para fazer, não estando num ambiente adequado, que é um ambiente cirúrgico. Então, realmente, a gente favorece a intercorrências. Bom, Fernando, voltando um pouco à tua formação, quem foi o teu mentor da cirurgia plástica na nossa instituição? Então, eu devo muito a uma pessoa chamada José Álvaro Lourenço Gasques. Foi ele que realmente me conduziu. O Zé Álvaro, até pouco tempo, era o chefe da cirurgia plástica dentro da faculdade. Ele foi quem, na verdade, trouxe a cirurgia plástica para o HB, ele foi o primeiro residente lá dentro. E quando ele era residente, eu fazia meu primeiro ano de cirurgia geral. E como ele não tinha alguém, eu ajudava em quase todos os procedimentos. Então, realmente, a gente devo muito ao José Álvaro, assim, uma pessoa que me formou praticamente. Então, é uma coisa assim, não só de profissional, é uma coisa que eu percebo que ele era como se fosse um irmão para mim. E é lógico, nós tivemos em Rio Preto também várias pessoas que nos ajudaram bastante, o Dr. Melquides, o Dr. Bozola, o Dr. Valdemar Mano Sanches, são pessoas que realmente acrescentaram bastante, né? Mas a pessoa que realmente a quem eu devo, a quem eu tenho o maior carinho como professor, como pessoa, é o José Álvaro Lourenço Gasques. É uma pessoa que me ajudou muito na minha formação. Luiz Fernando, quais são as cirurgias plásticas mais comuns, não é, que é realizada na nossa Renato, região? O que eu poderia dizer assim, classificar mais ou menos por as cirurgias mais procuradas na infância, vamos falar de cirurgia estética, não de cirurgia reparadora. As cirurgias mais procuradas na infância pelo menino, a orelha em abano, uma deformidade. A menina é menina, ali já nasce, incomoda muito a família, aí tem que aguardar até os 6, 7 anos para ser operado. A criança entra na escola, começa a sofrer o bullying. Então, a orelha abano é uma cirurgia muito comum nesse período, aí 6, 7, 8, 9, 10 anos. Depois vem a cirurgia Existe um limite para vocês operarem? Por exemplo, a orelha de abano, é o momento que começa o bullying ou tem uma idade que vocês eticamente dizem, não, agora não dá para operar, ainda é cedo? A gente tem que respeitar a idade, pelo menos até a formação completa da orelha, que vai ocorrer por volta de uns 7, 8 anos de idade. Que, na verdade, a pressão que a gente sofre antes é da família. Doutor, não tem como melhorar a orelha, não tem como melhorar, mais o avô, a avó, o tio, mas a idade ideal é a idade escolar. Tá? A idade escolar para não criar o trauma do bullying que a criança entra na escola e acaba tendo esse bullying a partir dos 7 anos de idade. É comum operar dos 7 até os 10, 12 anos de idade. A partir dos 12 vem uma outra coisa no menino, que é a ginecomastia, que é o aumento volumétrico mamário. Isso aí pode acontecer por alguns fatores, né? Aumento de peso, desequilíbrio hormonal. Então isso realmente acontece e também acaba causando um trauma no menino. Depois vem as cirurgias da adolescência, que são uma rinoplastia, que começam a incomodar bastante tanto o menino quanto a menina. Uma rinoplastia, uma involução do aumento de mamas, um aumento muito grande de mamas em meninas. Depois vem a meia-idade, que é a mulher já formada, o homem também, que são as lipoaspirações, as cirurgias mamárias, que você acaba tendo algumas deformidades na mama, principalmente no período pós-gestacional. E depois você tem as cirurgias do idoso, que são as cirurgias do envelhecimento, que ocorrem normalmente, que é a cirurgia palpebral, cirurgia de face. Então existe uma miscelânea de cirurgias que no decorrer da nossa evolução aí, a gente acaba tendo, desde a infância até a cirurgia feita na pessoa mais de idade. Essa queixa aqui é frequente você ouvir das mulheres que a mama é grande, ela está com dor nas costas. Procede isso? Não é exagero?
Não, veja bem, o aumento mamário ela pode provocar várias alterações na paciente. Inclusive, uma defesa de postura, na qual ela começa a andar um pouco mais anteriorizada pelo volume mamário. Isso pode realmente acarretar uma alteração na coluna que vai alterar realmente a postura e que pode ter dor. Pode ter uma dorsalgia, uma cervicalgia intensa. Ô, Luiz Fernando, outra coisa, está aumentando muito o número de câncer em mama em homem, que era uma coisa rara. Quais são esses fatores? O que é que está ocorrendo? Então, aproveitando aí que é o Novembro Azul, que a gente fala que é o novembro para tratamento do homem, o câncer de mama em homem, ele é mais difícil de acontecer, mas ele acontece. O que está acontecendo muito hoje? Nós temos várias pessoas que frequentam a academia de ginástica e acabam tomando algumas medicações. Tá? E essas medicações podem alterar o desenvolvimento mamário, além de desenvolver o tamanho das mamas, podem provocar tumores mamários. Então, muito cuidado com esse uso de anabolizantes, esses whey de academia, esses hormônios que são usados para fortalecer a musculatura, enxugar a musculatura, que isso pode, de uma certa forma, aumentar a produção de tumores em mamas. E o mais comum é o aumento volumétrico da mama de um lado só, vermelhidão nas mamas e aparecimento de nódulos com secreção. Às vezes aperta a mama, começa a sair uma secreçãozinha, leite, uma secreção vermelha, tem que realmente investigar. Dói? Pode se apresentar mais dolorida se for no processo hormonal ou já um tumor mais avançado. Aí ela acaba tendo uma dor mais intensa. Mas normalmente passa por desapercebido. Quando o paciente se dá conta do tumor, já está no estágio mais avançado. Olha que informação importante. Nós temos falado aqui com muita frequência da lesão hepática, né, por uso de anabolizantes, dá uma coisa chamada insuficiência hepática aguda fulminante. Nós temos que transplantar essa pessoa em 80% das vezes, com uma mortalidade muito alta. E mais uma informação, esses hormônios descontrolados, todas essas bombas que nós chamamos de academia, têm uma repercussão muito grande e claro que nós queremos saúde perfeita, corpo perfeito, mas basicamente com exercício. Luiz Fernando, as pessoas que estão nos assistindo agora, que têm necessidade de fazer uma cirurgia plástica, não têm condição financeira, como é que ela chega no hospital de base? Então, hoje nós temos na instituição, na nossa faculdade, nós temos um ambulatório. Esse ambulatório é basicamente para pacientes do SUS, pacientes que não têm condição financeira de fazer uma cirurgia particular, num consultório particular. Ela tem que procurar um posto de saúde da região ou da cidade que ela mora, pedir uma guia de encaminhamento para a cirurgia plástica e se endereçar ao nosso ambulatório. Tá? Esse ambulatório atende todos os dias. E num período o mais rápido possível essa cirurgia é realizada. É lógico que existe uma escala, e essa escala é de acordo com a gravidade que o paciente apresenta. Mas todos os pacientes são atendidos pelos nossos residentes, todos os dias na semana. Olha, outra informação importante, o hospital de base realiza, todo mundo já sabia disso, mas é muito fácil. Se precisar de uma cirurgia plástica, só é pedir ao médico do seu posto para encaminhar para o hospital de base, que será realizado esta cirurgia, claro, pelo SUS, sem nenhum acréscimo, ou seja, sem nenhum pagamento, porque o SUS é nosso plano de saúde, é saúde pública. Luiz Fernando, estamos no final do programa, deixe uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Bom, eu queria agradecer o convite feito pelo Dr. Renato e dizer que toda paciente que vai procurar um procedimento estético, ela deve procurar um profissional que faça parte de uma sociedade brasileira, que tenha um certo reconhecimento, que tenha feito uma residência médica, que ela procure um local adequado para realizar o procedimento, de preferência um hospital bem equipado, um bom anestesista, um bom profissional e de preferência alguém que seja ligado a uma instituição de estética, no caso a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou alguma outra sociedade que realmente faça uma formação do profissional que vai atendê-lo. Então isso é muito importante para que você tenha, lógico, um resultado melhor, que você tenha realmente saiba aquilo que você esteja fazendo, que fique melhor para você e que o resultado cirúrgico seja adequado, porque não adianta nada você fazer realmente uma cirurgia plástica e ficar insatisfeito. Então você tem que fazer realmente com um profissional que seja da área e um profissional que seja ligado a uma sociedade, de preferência a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Fernando, obrigado a você, obrigado pelas informações, cuidado com essa medicação de academia, como o doutor Luiz Fernando falou aqui, aumentando inclusive o número de câncer de mama no homem.
Obrigado a todos, paz e saúde, até a próxima semana.